Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos aguardar aí, né? O pessoal entrar na live. Paulo, seja muito bem-vindo. A gente vai guardar o nosso expositor. É o seguinte, pessoal, como vocês já sabem aí, né? Nosso terreiro ele foi destruído, né, com a chuva. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. Oi, Betânia, saudades de você. Vão aí, José Carlos. Esperar o José Carlos entrar na nossa live para a gente dar início à nossa live semanal. Boa noite, Joana. Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, José Carlos. Tudo bem? Eu vou bem, e você? Joia. Vocês estão vendo o José Carlos aí, pessoal? Tá tudo certinho? Pra mim você não tá aparecendo aqui, não. Tá tudo certinho aí, José Carlos? Eu tô aparecendo Tá, aí pra tá, você? tá. Ah, então beleza. Tá tudo certo, então. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, a Joana falou aí que tá aparecendo tudo certinho. Então, às vezes pode ser um problema. Maristela, boa noite. Pode ser um problema realmente comigo aqui, mas tá tudo ok, tudo certinho. Então, pessoal, a gente vai começar mais uma live. Gratidão a todos que estão aí assistindo. Vamos aí, né, iniciar nossa live pedindo a Deus, a nossa espiritualidade amiga, que possa conduzir a nossa live com muita paz, muita harmonia, muito amor, que podemos absorver todo o conhecimento do Evangelho que José Carlos vai trazer hoje para a gente. José Carlos, gratidão mais uma vez por ser sempre parceiro da Fraternidade Jesus Amigo, tá? E que a nossa live possa ser maravilhosa aí, que possa trazer muitos ensinamentos, muitos conhecimentos para a gente. Gratidão, José Carlos, e pode dar início. Muito Tá obrigado, ok. pessoal. O meu cordial boa noite a todos, né, e a todas. É com muita alegria, né, que eu volto novamente aqui para trazer mais, compartilhar com vocês mais um estudo, rogando a Deus, a Jesus, que possa me intuir, né, e eu consiga, né, traduzir o tema de hoje com tranquilidade e objetividade. É um tema bastante interessante, né, e primeiramente lembrando que a desobstrução é uma doença, né, e toda doença, obviamente, ela tem, né, o tratamento, né, o seu remédio, né? E quando a gente fala de profilaxia, é exatamente isso. Nós mostrarmos qual é o remédio para que a gente possa tratar, né, essa doença hoje tão comum, né, no mundo, né, doente, igual nós estamos hoje, né? Então, nós iniciamos aí, eu vou iniciar primeiramente, né, trazendo aí o que vem a ser obsessão. É o primeiro passo, né, para que depois a gente possa, obviamente, aí, tendo entendimento do que vem a ser a doença, a gente buscar aí o remédio, né? Então, a obsessão é uma influência comum ou mais espírito, né, tenta obter sobre o indivíduo desejando prejudicá-lo, né? Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perspectivas, sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. O que a gente poderia tirar disso, né? Essa influenciação, né, que apresenta em algumas situações, muitas vezes elas não são perceptíveis, porque são sinais muito tênues, mas essa indução ela começa muito pequena, mas as pessoas aceitam até que chega um passo onde ela totalmente, né, passa a perturbar, inclusive chega ao passo de subjugar a pessoa, ou seja, ela é totalmente dominada, já não tem mais nenhuma presença, né, do íntimo da pessoa, ou seja, ela
totalmente transfigurado em relação, né, à figura que tenta influenciá-la, né, e obviamente aí ela passa a dominá-la, né, em todos os sentidos, inclusive, né, perturbando, né, a parte orgânica e também as faculdades físicas, né? Então são situações que demandam realmente, né, um cuidado maior, porque conforme ela começa, né, com induções muito pequenas até que se transforme num grande problema, né? E a gente tem, né, que, na verdade, né, tudo é questão de pensamento, né, e nós temos algumas situações que é importante a gente lembrar, né, que, como se trata de pensamento, nós temos energias boas e temos energias ruins, né? E nós sabemos que as energias boas, elas vão atrair bons espíritos, né? Traz saúde, equilíbrio, abre as portas do bem e do amor, né? E as energias ruins, ela vai atrair, né, espíritos inferiores, traz a doença e o desequilíbrio e abre as portas do mal e do ódio, né? Lembrando sempre que o bem e o mal, né, eles estão latentes em nós, e, obviamente, né, o nosso livre-arbítrio, né, que vai fazer com que a gente possa associar a essas situações, né? Então, se eu vou me comprazer com as situações boas, obviamente eu vou me ligar sempre, né, aos bons espíritos, né? Se eu me levo para o outro lado, obviamente, né, eu vou me associar com aqueles que estão no padrão vibratório baixo, né, ainda na inferioridade, né? Lembrando sempre que nós ainda estamos no mundo de inferioridade e, obviamente, né, é onde o mal é muito maior do que as questões do bem, né? Então, a gente precisa realmente mudar esse patamar, né? E para que a gente não fique, nessa inferioridade, né, agregando situações ruins conosco, né? Isso passa por um processo de educação, né, de crescimento moral, né, que vai fazer com que a gente tenha essa mudança, né, de olhar, né, para as situações nas quais nós estamos inseridos, né? E aí, né, nós temos o seguinte, que esse problema, né, que é denominado aí desobsessão, e ele tem várias faces, né? E a gente, né, quando se fala em desobsessão, muitos pensam que a obsessão é somente, né, um problema entre um encarnado e um desencarnado, né? Está muito enganado, né? Porque nós temos aí 6 tipos de situações em onde o processo obsessivo pode acontecer, né? Então nós encarnados podemos obsidiar o encarnado, né? Isso é possível, e a gente sabe que é, né? Talvez é muito mais fácil, né? Só que muitas vezes a gente acha que não, né? Mas a situação de a gente obsidiar um encarnado é tranquilamente possível, né? Nós temos um encarnado para o desencarnado, né? Nós aqui encarnados obsidiando o encarnado. Muitas situações mal resolvidas hoje, né, a gente deixa para resolver amanhã, o outro desencarna, a situação ela continua, né? E muitas vezes essa situação que a gente está trazendo ela, né, do presente, né, para o futuro, ela normalmente continua, né? Nós temos aí o desencarnado para o desencarnado, ou seja, a situação não resolvida, né, aqui, né, desencarna os dois, ela continua lá porque a vida não cessa. O espírito é imortal, então aquela situação com a qual ele trouxe com ela, né, carregou durante a vida material, né, ele vai levar também, né, para a vida espiritual. Temos aí as obsessões para o desencarnado, para o encarnado, né? Também muitas vezes situações criadas lá no pretéritos e não resolvidas, elas continuam, né, trazendo situações conflituosas, né, e adoecendo as pessoas, né? Temos aí a obsessão recíproca, né? Ou seja, nós obsidiarmos a nós mesmos, né? E, né, tem a auto-obsessão também, né? E, né, que o homem não raramente é obsessor de si mesmo, né? Então são situações, né, são 6 situações possíveis de acontecer e que acontecem, né? E a gente precisa, obviamente, ter um olhar, né, para cada uma das situações e, obviamente, aí buscar entender para a gente buscar aí as soluções. E, né, essa classificação do qual eu coloquei, né, que acontece em relação aos processos obsessivos, né, nós temos aí 3 graus, né, de obsessão. A obsessão simples,
temos a fascinação e a subjugação, né? A síntese é aquela, né, que começa de forma muito, muito não perceptível, né? Fácil de ser tratada, né? Pode ser levada depois para um processo de fascinação e, por último, onde a pessoa já não tem mais domínio de si, né? Que a gente chama aí de subjugação, né? E aí, obviamente, né, dentro desse processo, desses três processos, nós temos aí os tratamentos, o prognóstico e, obviamente, né, a profilaxia, né, para que a gente possa combater esse mal, né? É o que nós vamos ver hoje, né? Então, a gente fez esse pequeno preâmbulozinho aí, né, para que a gente possa, obviamente, entrar dentro do processo, né, de entendimento de como vai se processar, né, a questão, a terapêutica e a profilaxia, né, da desobsessão. Então, muito bem, né? Então, antes de Jesus, os obsidiados eram marginalizados, né, objetos de curiosidade e de terror. Isolados pelos próprios familiares, eles padeciam sob a ação ainda maior dos inimigos espirituais. Com a vinda do Mestre, chegou a lição do amor. Como remédio, como alimento para ambos os doentes, né, obsessor e obsidiado, né? Então, antes de Jesus, esses processos obsessivos, muitos eram tratados como loucura, né? Até pouco tempo, nós tínhamos as situações, muitos dos processos que eram processos obsessivos, as pessoas eram tratadas como loucos, né, internados em manicômios, né, e lá eles, né, morriam, né, dentro do processo porque a forma de tratamento, né, era de uma forma agressiva, né, e que não buscar, né, o teor do problema, né, na raiz do problema para que pudesse ser solucionado. Isso vinha antes de Jesus, já acontecia assim, né? E ainda muitos ainda entram nessa condição e achando que essas situações de obsessão, né, que muitas vezes é um processo gravíssimo, né, já na fase, né, bem aguda, e tratam isso como loucura, né, não tem aquele olhar adequado para que se busque, né, tratar, né? E Jesus trouxe uma nova conotação, mostrando para a gente, né, que, na verdade, né, são situações que demandam o amor, né? Então, se inserir o amor no problema, obviamente, né, aí tem, né, o verdadeiro remédio, né? E Jesus vai mostrar isso, né? Muito bem, né? Como remédio, como alimento para ambos os doentes, no obsessor e obsediado, né? O amor é o remédio, né? O verdadeiro trabalho de desobsessão se iniciou com Jesus ensinando aos homens que o amor deve ser o alicerce de toda a terapêutica, né? Então, Jesus, como a segunda revelação, né, ele veio trazer uma conotação diferente daquilo que nós tínhamos, né, que Moisés trouxe, que era a lei de justiça, né, aplicando a lei do olho por olho, dente por dente, né? Jesus, né, diz que não veio derrogar a lei, mas veio fazê-lo cumprir, mas justamente quem? As leis divinas, né, o que é o decálogo, né, e não as leis civis de Moisés. Ele trouxe uma conotação diferente para essas leis, traduzindo todas elas em uma única, né, que é a lei de amor, né? Então o mestre veio trazer isso para a gente, né? E com o passar dos tempos, os homens se esqueceram, deturparam também esses ensinamentos e foi necessária a vida da terceira revelação. E a gente sabe muito bem, né, aqueles dentro da própria história, a gente vê, né, dentro dos textos bíblicos, a gente percebe claramente, né, que aquele ensinamento de Jesus lá nos primórdios, né, perdeu na poeira do tempo, né, por divergência de questões filosóficas, dogmáticas, né, as questões da materialidade, o homem brigando, né, por terras, por várias situações, conflitando entre eles próprios, né, aquilo que Jesus trouxe lá nos primórdios, né, nos mostrando como, né, nós poderíamos cumprir as leis divinas, se perdeu, né? E, obviamente, né, o próprio Cristo disse que nos traria, né, um novo Consolador para que nós pudéssemos compreender aquilo que, né, foi colocado, né, nos primórdios, né, de forma mais clara e mais tranquila, que, obviamente, aí, né, nós sabemos que a terceira revelação, né, que é o Consolador prometido, né, que é a doutrina espírita, né, para que a luz novamente se fizesse. Foi a doutrina espírita que realmente traçou diretrizes lógicas, seguras e eficazes para o tratamento da obsessão.
Então nós temos aí, dentro da doutrina, né, vários parâmetros que são colocados, né, buscando, né, mostrar que no trabalho, na prática do bem, né, o trabalho com Jesus faz com que a gente possa ter todo esse entendimento de forma a gente poder superar, né, os problemas aí da desobsessão. Né? Muito bem, né? Então a gente tem que o processo obsessivo, e ele para realmente ser resolvido, né, ele necessita de uma atuação terapêutica no obsessor e no obsidiado. Né? Então ambos os elementos eles precisam ser tratados. Não basta que se busque tratar somente o obsidiado, né, e esquecer do obsessor. Né? Ambos precisam, né, receber o tratamento para que realmente, né, o problema possa ser resolvido. Senão a gente acaba, né, perdurando aquelas situações, as 6 situações, as quais a gente colocou anteriormente aí. Né? E nós podemos dividir o estudo do tratamento da obsessão, né, analisando a terapêutica espírita e a terapêutica médica, e devem ser avaliados adequadamente. Então, obviamente, aqui fica muito claro, né, dentro do tratamento da casa espírita, ela não abandona de forma nenhuma a terapêutica médica. Ela não deve ser abandonada. Né? Ambas precisam, né, trabalhar paralelamente. Né? Algumas situações demandam, né, um tratamento psiquiátrico como acompanhamento, né, como subsídio, né, para que o processo obsessivo ele possa cessar. Então, não se abre mão, em hipótese nenhuma, né, da medicina terrena agregada, né, à terapêutica espírita, né, para os tratamentos da obsessão. Isso tem que ficar muito claro, né, que muitos buscam o tratamento espírita, aí eu vou abandonar o tratamento da terapêutica médica, a terapêutica terrena. Não, em hipótese nenhuma, ele não deve abandonar. Elas duas precisam, né, ser compartilhadas, duas precisam trabalhar em conjunto, né, para que realmente o processo possa ser resolvido da melhor maneira possível. Muito bem, então nós vamos começar pelo tratamento. O primeiro deles é a reforma moral, né? Então, a autodesobsessão. Né? Então, como as questões morais estão amplamente ligadas a esse processo obsessivo, né? Então a reforma moral ela se faz presente, necessária, né, para que o processo aconteça. Então, Manuel Filemano de Miranda ele traz para a gente o seguinte, né? No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Né? Isso é interessante que ele coloca, porque ele precisa ter a vontade do doente para que ele se cure. E a gente sabe que, geralmente, aquele que está doente, geralmente ele não aceita. Né? O doente, geralmente, ele esconde, né, a doença, esconde que está doente. Né? Mas aí ele precisa, né, mudar esse patamar, essa conotação o qual ele dá para a questão da doença e buscar aceitar um tratamento. Né? Então, a reforma moral ou autodesobsessão é o ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão através da autoevangelização. Né? É buscar se evangelizar, compreender, buscar, né, entender as questões do evangelho para que ele, né, possa se autoevangelizar. Né? Muitas pessoas pensam erroneamente quando imaginam que o centro espírita pode libertar o obsidiado de todos os males. Pensa que o centro espírita resolverá todos os problemas com puro encanto. Né? Lê do engano. Né? Não é assim que acontece. Né? Ao procurarem o centro espírita, passam para os espíritos toda a responsabilidade do tratamento. Mas ao verificarem que seus problemas não estão sendo resolvidos com a rapidez que imaginavam, né, desiludem-se e vão buscar ajuda em outros centros espíritas, em outras religiões. Né? A pessoa fica pulando de galho em galho. Né? Então acha que somente os espíritos vão resolver as situações. E não, ele precisa também, né, dele ter esse entendimento que ele precisa mudar. Né? Então a reforma moral mostra que o companheiro, né, aquele que está dentro do problema, né, ele precisa, né, se melhorar, reformar, se transformar, é o primeiro passo, né, para que aí ele tenha o entendimento, né, de que é necessário que ele mude alguns aspectos, né, algumas ações, a forma de agir, a forma de ver as situações. Senão, não tem como. E quando se fala em reforma, né, reforma realmente é mudar, né, se julgar fora, né,
as coisas velhas e buscar situações novas, né? É uma grande transformação, algo muitas vezes difícil porque falta compreensão, mas necessário, né? E continuando, né? É fundamental esclarecermos ao paciente, a sua família, quanto a sua participação é importante, o quanto é condição básica para o êxito do tratamento. Então, obviamente, esse companheiro, ele precisa dos familiares estarem juntos com ele, né? Isso é preciso, né? Porque se a família abandona, vai complicar mais ainda, né? Obviamente, alguns casos de obsessão está dentro do próprio grupo familiar. Então, a família precisa estar junta, né, para buscar aí solução para os problemas, né? Vivenciando as situações, muitas vezes, de sofrimento, né, elas vão, né, mostrar para o companheiro, né, ou para os companheiros, né, que estão dentro do problema, né, uma forma de poder resolver, né? Então, a falta de participação do enfermo é muitas vezes a causa de quadros obsessivos de difícil resolução, às vezes atravessando uma ou mais encarnações, né? Aquilo que eu tinha colocado lá anteriormente. Se não tiver, né, a vontade daquele que está dentro do processo de mudar, né, de se transformar, obviamente, né, são situações que vão caminhar aí para as outras, né, encarnações, né? Daí a gente vê que muitas situações são trazidas lá do pretérito e vêm de encarnação para encarnação, né, com soluções aí dificílimas, né, e trazendo aí problemas seríssimos para um ou para os grupos, né? A autoobsessão tem um item óbvio que é a reforma moral do obsidiado. É um trabalho consciente e necessário de mudanças de hábitos e pensamentos, né? Substituindo os hábitos por pensamentos e sentimentos de elevado conteúdo moral. Como sabemos, a conduta e os hábitos do obsidiado atuam como causa secundária, facilitando a instalação do processo obsessivo em conjunto com a causa primária, que é o débito do passado. Olha que interessante, né? A situação, igual eu tinha colocado, que muitas delas começam com a indução muito pequena, né? Pequena, e aquilo a criatura aceita, né? Vai gostando, vai aceitando. Como nós somos influenciáveis, né, a coisa acaba tomando corpo, né? E é a hora que assusta, as situações já estão num grau altíssimo, né? Já de difícil tratamento, né? Mas muitas dessas situações são débitos do passado, né? São situações criadas lá no pretérito e, obviamente, aí, né, que devem buscar, né, um tratamento dentro daquilo que a gente colocou, né, da transformação moral do companheiro, né, passando primeiramente, né, para a compreensão dele, que ele precisa, que ele está doente e precisa modificar, né, mudando o seu teor vibratório, né, saindo desse patamar baixo de vibração, né, e, obviamente, passar a pensar, né, positivamente para que as situações possam realmente se transformar, né? A gente tem ainda, né, que a reforma moral é esta autoeducação de valores e sentimentos, né, que é algo muito complicado, né, porque quando a gente fala questões de valores e sentimentos, né, passa muito realmente pela compreensão do companheiro. Enquanto não tiver essa compreensão, né, essa necessidade de se mudar, né, e ver que valores e sentimentos estão amplamente ligados às minhas atitudes, né, aí obviamente nada vai modificar, né? Então o meio mais fácil de atingir esse objetivo é pela prática da caridade com Jesus. A caridade é terapia, né? Então, é o primeiro passo que a gente precisa entender isso, né? É buscar fazer caridade, é a prática do bem, né? É a prática da caridade sem buscar, né, recompensa, né? É ser benevolente, igual Jesus mostrou, né? É praticar realmente, né, a caridade na sua essência, né? Então conseguirá o obsediado aos poucos convencer o seu obsessor de sua renovação moral e também desfrutará de elevadas companhias espirituais. Olha que interessante, porque, na verdade, quando você pratica caridade, né, você está praticando o bem, você muda o seu patamar de pensamento, né? O seu sentimento passa a ser outro. E, obviamente, né, o obsessor ele está muito ligado a você e ele vai sentir isso também. E, obviamente, isso vai fazer com que mude, né? Nós sabemos que o exemplo, né, arrasta, não é verdade? Né?
Então, quando eu estou praticando a caridade, significa que o meu padrão moral ele está modificando, né? As situações às quais eu tinha ligado ao egoísmo, ao orgulho, né? Elas se transformaram, porque eu estou buscando, a partir de agora, criar uma outra forma de agir, que é fazer o bem, né? E fazer o bem, mesmo que você não faça, sem despretensiosamente, mas muitos vão notar, né, que você teve uma mudança. E, obviamente, o seu obsessor, ou encarnado ou desencarnado, ele vai notar isso, né? E, obviamente, aí, né, busca-se mudança. É o primeiro passo aí, né, que nós chamamos da reforma moral. Essa mudança é a prática do bem, né, que é a prática, né, da caridade, né, com Jesus, né? Isso é primordial, esse entendimento. E a gente tem o segundo passo, né, que é a fluidoterapia, né? É também que não pode ser abandonada no tratamento, né? Faz parte da terapêutica, né? Do remédio, né, que vai ser dado àquele que está dentro do processo obsessivo, né? Então, o obsidiado fica envolto, impregnado de seu fluido pernicioso. É desse fluido que importa desembaraçá-lo, né? Então, se o obsidiado está ligado a um obsessor, né, ele com seu fluido pernicioso, né, trazendo situações desagradáveis, de desconforto, né, de inferioridade, né, a fluidoterapia, né, é que vai fazer com que esse fluido ele seja, né, dissipado, né? De que forma, né? Obviamente, né, através do tratamento, né, que a gente vai mostrar aqui agora, né, que vai fazer com que esse fluido, né, esse miasma, né, que muitas vezes a criatura traz com ela, né, ele seja dissipado, né? Então, o obsessor envolve fluidicamente o obsidiado, absorvendo-lhe os fluidos benéficos, substituindo por fluidos deletérios, né? Então, nós sabemos que essa ligação, né, entre o obsidiado e o obsessor, ela acontece perispiritualmente, né? Ele se afiniza fluidicamente com o companheiro, ou seja, né, se afiniza com o pensamento da entidade, né? E, obviamente, ligada a esse pensamento, né? E eles vão se afinizar e, obviamente, né, como falta a vontade do obsidiado, o obsessor passa a ser o comandante da situação, né? Então, os fluidos dele, né, vão dominar, vão absorver aqueles fluidos do obsidiado, né, e ele passa a tomar conta. O tratamento da fluidoterapia passa a modificar essa situação, né? Então, só existe o meio de retirar esses maus fluidos, né? É substituído por bons fluidos, como afirmava o sábio mestre leonês, né? Kardec, que dizia isso para a gente, né? Para isso é fundamental a fluidoterapia feita pelo passe e pela água fluidificada. Olha que interessante, né? Então, através do passe, né, dado lá na casa espírita, é água fluidificada, obviamente, né? Aí trazendo os fluidos, né, energéticos colocados pela equipe espiritual da casa, né? E que vai fazer com que vai trazer os remédios necessários para que o companheiro, né, possa se livrar dos fluidos deletérios trazidos aí pelos companheiros, né, dos obsediados, pelos obsessores, né? Então, um tratamento de fluidoterapia acontece assim, né? É, aí nós temos o outro passo, né, que vai fazer com que essas situações possam clarear, é a frequência ao centro espírita, né? A frequência do obsidiado ao centro espírita é muito importante no tratamento. Permite a instrução espírita, né, facilita o hábito de bons pensamentos, permite a prática da caridade com Jesus, permite o acesso mais fácil à fluidoterapia, etc. Né? Por quê? Porque assistindo a reunião pública semanalmente, né, ele vai tomar esse passe, né, nessa semana, né, e obviamente, né, vai levar uma garrafinha de água para ela ser fluidificada, que é o seu remédio semanal, né? É importante a gente falar com essa questão da frequência, né? Porque o passe ele deve ser tomado somente uma vez, né? É um remédio realmente, né? E se você tomar hoje, vai tomar amanhã, você vai acabar, né, tomando a dose além do necessário, né? E também não é benéfico, né? Vai uma vez por semana na casa espírita, toma o seu passe, né? Leva sua água fluidificada para tomar durante a semana e isso faz parte do tratamento.
escutam a palestra, algo que vai fazer com que ela eleve o seu pensamento, né? Escutar situações diferentes, de forma que esse entendimento, a compreensão daqueles que estão trazendo a palavra lá, né, do Evangelho, ela possa ser assimilada, né? E isso, obviamente, faz parte dessa transformação qual o companheiro precisa, né? Um fato importante é que, em grande número de casos, quando o obsidiado penetra no centro espírita, leva consigo o seu obsessor ou obsessores, né? Fato permitido pela espiritualidade maior para propiciar auxílio renovador, também para o irmãozinho perseguidor. A frequência do centro espírita deve ser cobrada ao obsidiado e também à sua família. Então, não só, a gente disse, né, anteriormente, que faz parte da família estar presente, né, no tratamento, né, para que também elas possam, né, ajudar o companheiro a sua modificação. E, obviamente, né, como ambos, muitas das situações estão ligadas, né, dentro do grupo familiar, né, essa participação, né, da família é importante, né? Estou fazendo essa compreensão, né, tendo a, a necessidade de ir ao centro espírita para que realmente os tratamentos possam ser feitos da melhor maneira possível. A gente tem mais um passo que é importante para o tratamento, né, que faz parte dessa terapêutica, né, que é o culto no lar. É de fundamental importância que ele seja feito, né? Então, Joana de Anjos traz para a gente o seguinte: o lar é como porto para um navio, local de reparos e preparação para enfrentar o oceano bravio. Daí o papel importante do equilíbrio no lar como base para o equilíbrio de todos nós, né? Então, nós sabemos que o nosso lar é o menor grau, a menor escola que nós temos, né? Que, obviamente, né, as grandes lições da vida, elas são apresentadas dentro do nosso lar. Então, aí, o equilíbrio dentro do lar é necessário, né, para que realmente aqueles que ali estejam, né, possam, né, enfrentar aí, o mundo, né, de uma forma mais segura, né, mais tranquila, né? Joanes coloca, né, que o lar é como um porto para um navio, né, onde vai se reparar situações, né? Aí eu disse que o lar é uma escola, né? E realmente, né, é onde nós vamos aprender todas as situações às quais nós devemos vivenciar, né, com aquele parente difícil, né, o pai ou a mãe, né, cheio de conflitos, mas que nós devemos conviver com eles para que a gente possa realmente vivenciar, obviamente, situações melhores, né? A convivência com esses companheiros difíceis dentro do nosso lar é que vão fazer com que a gente possa, obviamente, empreender novas ações. E o culto no lar vai nos dar essa possibilidade, né, da gente harmonizar, buscar essa harmonização, né? Mesmo que se faça sozinho esse culto, né? Mas sozinho não vai estar, porque os amigos espirituais vão estar juntos, né? Mas façam, né? Isso é necessário, é fundamental, né? Então, o obsidiado, mais do que ninguém, precisa de um porto seguro e bem aparelhado, né? Nada melhor do que a família harmônica, né? Como sabemos, é muito comum o envolvimento dos familiares do obsidiado no quadro obsessivo, pois muitas vezes são grupos de espíritos devedores que se reúnem para enfrentar o mesmo problema expiatório. E nós sabemos que a expiação nós vamos enfrentá-la aqui, né? E nós temos lá nossas provas e as nossas expiações. As provas, né, a gente traz lá do mundo espiritual, né? Mas a expiação nós vamos vivenciá-la aqui na matéria, né? Então é importante porque essa vivência dentro do grupo familiar, muitas vezes são processos expiatórios, né? O irmão difícil, o pai complicado, né? Aí tem a mãe que contrapõe a tudo isso, né? Que é muito boazinha, mas todos os problemas recaem sobre ela e acaba não dando conta, e assim vai, né? São situações e mais situações que acontecem, mas que precisam ser vivenciadas dentro desse lar, né? E denotam aí a necessidade do grupo familiar estar coeso, harmônico, justamente para poder vencer. E o que vai possibilitar isso é exatamente o culto no lar, né? É onde vão ser feitas aí, né, as orações buscando essa harmonização, né? Então, o culto do Evangelho no lar facilita a frequência de bons espíritos no lar do obsidiado, permite a penetração do Evangelho de Jesus na vida de todos, né? E é também um elemento importante na fluidoterapia
pela água fluidificada, que também no culto no lar, né, faz-se, né, aí solicita-se aos amigos espirituais que fluidifique a água, né, que ela possa tornar remédio aí para todos, né? Então, a fluidoterapia, né, realizada dentro do culto do Evangelho no Lar, né, é de fundamental importância, porque vai ajudar nessa compreensão, né, nessa introjecção do Evangelho, né, dentro do lar, né, buscando essa harmonização. Né? Então, todos esses elementos envolverão obsidiados, obsessores e um crime de amor, que é a base fundamental para a recuperação de ambos. Né? E quando tiver essa compreensão, né, o culto no lar ele tem essa característica de agregar os familiares que estão buscando todos um único objetivo. Naquele momento, estão todos eles, né, buscando, né, com um pensamento elevado, né, agregados, né, aos amigos espirituais que ali se encontram dando suporte, né, para o culto, né, e, obviamente, aí, né, todos os elementos necessários para que essa convivência sadia possa ocorrer, né, vai estar presente ali naquele momento. Né? É interessante. Né? E aí a gente tem também, né, o que nós chamamos de laborterapia. Né? Todos nós já enfrentamos momentos de tédio, né? Já tivemos a mente invadida de maus pensamentos, tudo isso fruto do não fazer nada. Né? Quantos de nós, né, a ociosidade, a preguiça, né, nos faz muitas vezes buscar ficar, né? Eu vou encostar ali na cama. E acaba ficando pensando besteira, né? Aí fica o dia inteiro sentado pensando com a mente vazia, né? E mente vazia, oficina do diabo, né? Assim, não tem um ditado que diz isso, né? E realmente é verdade, né? Então, essa laborterapia, a gente busca algo para fazer, né? Quando trabalhamos, seja qual for o tipo de trabalho, ocupamos nossa mente, né? E os maus pensamentos. A influência dos espíritos menos felizes são repelidas. Mãos ocupadas, às vezes, um bom antídoto contra a obsessão. Né? Então, se o final de semana, né, nós tiramos para descansar, mas esse descansar não significa que eu devo ficar na ociosidade. Eu preciso buscar algo para ocupar a minha mente, fazer algo bom. Né? Eu não preciso pegar no pesado, né, já que eu trabalhei a semana toda, mas eu preciso fazer algo de forma que minha mente, né, não fique presa, não fique, né, em situações de ociosidade, né, trazendo, né, situações de conflito, né, situações onde eu vou ficar pensando, né, bobagens, né, algo pouco produtivo. Né. Então é importante libertar o obsidiado da falsa impressão de que, por estar enfermo, é preciso ficar em repouso. E o que a gente percebe exatamente, falou-se que a pessoa está doente, seja ela qual for, né? A primeira coisa que a pessoa faz, planta em cima da cama. E aí é um abraço, né? Porque isso faz com que realmente, né? Quanto mais a pessoa buscar ficar, né, na ociosidade, pior é, né? É um dos piores remédios, né? Cama foi feita realmente para descansar, mas eu não posso utilizá-la como uma bengala, né? Para que ela possa servir, né? Para abraçar as minhas situações, né? E a gente percebe exatamente isso, né? Os grandes processos, as pessoas, né? Elas se entregam, né? E esparramam em cima da cama, ali não sai mais, né? E aí vai embora, né? E não tem outra coisa a não ser pensar, né? A não ser, né, as questões pequenas. Né? É fundamental ocupar a mente do obsidiado e a forma mais fácil e eficaz é ocupar as suas mãos. Né? Você sabe, né? Você ocupou as mãos, né? Obviamente a mente vai trabalhar, né? Porque o seu pensamento vai fazer com que as suas mãos possam, né, serem dirigidas. É interessante, né, essa laborterapia, né? Buscar fazer algo, né, com as mãos, porque aí você vai fazer trabalhar a sua mente. Né? Isso é fundamental. Né? É um tratamento ótimo. Muita gente, são coisas pequenas que passam, né, desapercebida, mas se a gente observar, né, que realmente, né, se você ocupar as suas mãos, a sua mente vai acompanhar. Né? Não é algo. Eu vou pegar uma enxada, vou lá para o jardim, né, vou dar uma capinada, né? Eu vou fazer uma poda, aí eu vou costurar, né? Eu vou pintar, né? Ocupa a mão que a mente vai trabalhar, né? Em sintonia, né?
com a mente, né? É interessante, né? E temos aí agora também a participação da família. Não somente o obsidiado deve ser conscientizado da importância de sua participação na terapêutica desobsessiva, mas também os seus familiares. Muitas vezes o desequilíbrio do obsidiado chega a tal ponto que a participação da família assuma ainda maior importância, principalmente aqueles casos que passam para as questões de subjugação, que é o grau, né, o pior grau, né, da obsessão, né? Onde a criatura já não tem mais vontade própria, né? Ela é totalmente dominada aí, né, pelos obsessores. Então, obviamente, aí a participação da família é fundamental para que ajude o companheiro a sair dessa sintonia. Outro fator importante, como já mencionamos, é o fato do quadro obsessivo muitas vezes envolver toda a família, ou seja, todo o grupo errou, todos precisam reparar o erro. É nítido o resultado mais positivo nos casos em que toda a família participa e ajuda o obsidiado, né? Então, o problema sendo vivenciado em grupo, né, quando busca-se, né, em conjunto atender essas situações, obviamente o problema fica mais fácil, né? É o compartilhamento das situações, né, ajuda, né, sair desses quadros, né, que muitas vezes sozinho o companheiro não dá conta, né? Então, eu preciso da ajuda da participação da família, né, para que esse compartilhamento de sentimentos, de situações, elas possam ser divididas e, obviamente, aí o fardo fica mais leve, né? Essa compreensão é muito mais fácil quando todos participam, né? Quando todos buscam vivenciar o problema de uma forma, né, participativa, né? Buscando aí a harmonia do. Nós temos também como terapêutico, né, o apoio de um grupo mediúnico, né? A ação da equipe espiritual de ajuda se tornará mais evidente quando houver a participação de um grupo mediúnico sério, né? Então, busca-se um grupo, né, onde tem-se os tratamentos desobsessivos, né, mediante aí um pedido de orientação, né, e esse companheiro é encaminhado para esse grupo sério, né, onde os tratamentos serão efetuados, né? Aí ambos os espíritos envolvidos serão beneficiados, tanto o obsessor como o obsidiado, né? Então, aqueles companheiros que têm essa capacidade ostensiva, né, de se ligarem aos companheiros desencarnados, né, vão se ligar, obviamente, né, com a ajuda da equipe espiritual, né, com o seu orientador. Né, esses companheiros são trazidos às reuniões, esses obsessores, né, para que eles possam ali buscar a sua evangelização, né? Geralmente esses tratamentos eles demandam um tempo, né, não é de imediato, né, mas a cada vinda, né, a cada ida desse companheiro, né, nesse grupo mediúnico, né, essa situação ela vai clareando, né, ele vai buscando esse entendimento, né, essa evangelização e, obviamente, aí, né, as situações serão, né, obviamente, aí, da maneira possível e essa compreensão, né, essa evangelização ao qual acontece, tanto o obsidiado como o obsessor serão beneficiados, né? Do envolvimento carinhoso, o esclarecimento evangélico e doutrinário, usado por um grupo mediúnico, serão extremamente benéficos ao obsessor e ao obsidiado. É o que acontece, né? Busca-se mostrar que o evangelho, né, o amor, né, que estão amplamente inseridos nesse tratamento, né, vão beneficiar aos envolvidos, né? É importante a gente enfatizar, né, que a presença do obsidiado na reunião mediúnica é dispensável, né, e até mesmo prejudicial. Não é que o companheiro, né, aquele que está dentro do processo obsessivo, ele vá para dentro da reunião, ele vai assistir a uma reunião pública, né, mas dentro da sessão mediúnica não é conveniente que ele fique, né, porque muitos não têm a compreensão, né, de todo aquele processo, né, e podem desarmonizar toda a reunião. Mas a necessidade que ele esteja na casa, realizando o seu tratamento, né, a sua evangelização através, né, da compreensão daquilo que lhe é trazido através das palestras, né, através do passe mediúnico, né, através de uma conversa num tratamento fraterno, isso tudo vai beneficiá-lo, né, enquanto as situações são desenroladas dentro da reunião, né, e o companheiro, aquele que o obsedia, está sendo tratado, né, está sendo aí
recebendo, né, as luzes do Evangelho para que ele possa também se melhorar. Né? Muito bem. Né? A frequência de uma pessoa desequilibrada na reunião mediúnica é muito danosa. Entre outros inúmeros fatores, quebra a harmonia do grupo, fator fundamental para um trabalho eficiente de obsessão. Daí a inconveniência daquele companheiro que está com um problema obsessivo estar presente numa reunião. Justamente porque ela é desequilibrada, né, harmonicamente, ela pode, né, conturbar toda uma reunião, todo um trabalho. Né? Daí a necessidade de ele buscar se evangelizar através de quê? Através dos estudos, através de escutar uma palestra, né? Através de uma leitura, né? Mas não estando presente dentro da reunião mediúnica. Né? Muito bem, né? E nós temos que dentro da casa espírita, né, a gente denominaria aqui um aposento destinado à reunião, né, desobsessão, sempre deve ser dentro do centro espírita, nunca dentro da casa do obsediano. Né? Então, nunca se deva fazer, né, reunião nenhuma dentro de casa. Né? Busque-se a casa espírita, que é o local indicado. Né? Tem todo um aparato, né, da equipe espiritual que vai dar o suporte à situação. Né? Dentro de casa, em hipótese nenhuma, isso deve ser realizado. Né? Vai fazer o culto lunar? Não, reunião, ninguém deve se manifestar dentro do culto lunar, hipótese nenhuma. Né? Aquele que tiver um pouquinho mais de entendimento, né, mentaliza a casa espírita, transfira a situação para a casa espírita, né, para que ela possa ser tratada lá, e não deixar que as coisas aconteçam dentro de casa. Né? Então, por isso, né, o centro espírita é um ambiente, né, espiritual preparado para isso. Né? Então, a reunião de desobsessão é um pronto-socorro para os doentes morais, e como um pronto-socorro, deve ser localizado em região adequada para isso. Né? Então, por isso que a gente não diz que elas não devem ser realizadas dentro de casa, exatamente isso, porque tem um local preparado para isso, né, para que elas possam acontecer. Né? A sala reservada para tais atividades foi comparada para André Luiz a uma sala cirúrgica, né, que requer isolamento, respeito, silêncio, asepsia, isolada de olhos indiscretos, curiosos e despreparados. Né? Daí o não, né, fazer dentro de casa. Né? Transfiram situações, busquem a casa séria, né, para que essas coisas possam lá acontecer. Né? Por isso, jamais deve ser abertas ao público e nunca deve ser trabalho para iniciantes. O trabalho exige grupo preparado, harmônico e local adequado para isso. Né? Uma reunião de obsessão séria, ela é realizada por pessoas preparadas, né, em locais adequados, né, numa casa séria, em que todos esses predicados aos quais eu coloquei lá aconteçam. Né? E aí sim, né, as situações possam ser resolvidas, né, sem, né, a influência de pessoas mal preparadas, né, e que não condizem realmente com a realidade. Porque a curiosidade dentro do organismo, ela não cabe lá. Né? Os trabalhadores que ali se encontram, né, estão imbuídos de um único objetivo, que é exatamente, né, praticar caridade. É doar, né, aquelas situações aos quais, né, eles têm essa possibilidade, né, tanto como um vibracional ou como um medianeiro, né, ou como esclarecedor, de forma a buscar, né, atender as situações ali colocadas. Aí nós temos, eu tinha dito também, que nós não podemos deixar de forma nenhuma, né, abandonar a chamada terapêutica médica. Né? Ela é fundamental, ela também faz parte desse tratamento. Né? Então, algumas pessoas têm a falsa ideia de que a terapêutica médica e a terapêutica espírita estariam chocando uma contra a outra, quando fosse utilizado no auxílio ao quadro obsessivo, e não é. Né? Elas precisam, né, estar juntas, né, para que possa surtir efeito. Né? Alguns acham que uma, né, se contrapõe à outra, e não pode, de jeito nenhum, não se contrapõe de jeito nenhum. Né? A terapêutica desobsessiva deve sempre ser orientada tendo como base esses dois aspectos. A terapêutica espiritual e a terapêutica médica, pois a não utilização de uma delas pode levar a um tratamento ineficiente e incompleto. Como espírito encarnado, possuindo espírito, perispírito e corpo físico, né, o obsidiado terá alterações psíquicas e orgânicas variadas importantes. Isso aqui é fundamental a gente explicar, né? Que nós temos aí, né? Como espírito encarnado, né? Nós temos o espírito, né? O perispírito, que é o intermediário entre o
o espírito e o corpo físico, né? Esses três elementos, né, eles estão juntos. E, obviamente, as situações todas acontecem onde, perispiritualmente, vão ser externadas no corpo físico. Daí a necessidade, né, do tratamento terapêutico médico terreno, né, para combater, né, esses males que vão ser externados no corpo físico, né? Nós detonamos o nosso perispírito, né, por situações várias, né, mas elas são externadas no corpo físico. Aí daí o tratamento médico, né, para que ele possa realmente, né, atender às necessidades aí, né? Então essas alterações psíquicas e orgânicas variadas e importantes, né, desde o início do quadro no decorrer do mesmo, né? Para o equilíbrio, o êxito da terapêutica desobsessiva deve estar alicerçado sobre dois suportes. Então, vamos ver quais são os dois suportes, né? A gente já viu que as situações acontecem perispiritualmente, são externadas no corpo físico, né? E demanda, né, esse tratamento, né, terreno, né? Então, a gente tem aí as duas situações, né, terapêutica médica e espiritual, né? E aí a gente vai colocar que o uso de medicamentos psiquiátricos são vistos algumas vezes com certa restrição pela população geral, inclusive pelo obsidiado e seus familiares, né? Tem muito disso, né? Essa contraindicação do próprio familiar em relação àquilo que o médico muitas vezes determina, né? Então, o próprio familiar torna-se um médico do obsidiado, né? De forma errônea, né? Sem o conhecimento daquilo que realmente, né, não lhe cabe, né? Isso é fruto da má informação e de ideias falsas pré-concebidas. Hoje, com o progresso da farmacologia, dispomos de muitos medicamentos seguros, eficientes e com efeitos colaterais inexistentes ou controláveis. O medicamento é extremamente importante para muitos obsidiados, pois permite sua socialização, a sua reintegração familiar, o retorno ao trabalho, sua melhor reforma íntima, né? Dispensando alguns internamentos, né? Então, a terapêutica terrena, muitas vezes, ela vai facilitar, vai evitar que o companheiro, né, fique segregado, né, a um segundo plano, né? Faz com que ele possa se ressocializar, né? Buscar novamente, né, viver a vida, né? Que muitas vezes ele fica, né, se entrega a situações que, né, acabam isolando-o do mundo, né? E, obviamente, essa terapêutica médica, ela faz busca, né? Já existem medicamentos que conseguem, né, sem trazer situações de colaterais, né? Mas que fazem com que o companheiro realmente possa se sentir bem, né? Sem nenhum problema, né? Então, a psicoterapia, o internamento em alguns quadros de obsessão, assumem papel muito importante. Algumas situações ainda são necessárias, né? Esse internamento, né? E a psicoterapia, né? Que também faz parte do tratamento, né? Sempre que indicados pelo médico assistente, devem ser incentivados e respeitados por nós, né? Então, nós não podemos dar essa de médicos, né, sem conhecimento prévio, né? A gente precisa acreditar, né, naquele que está receitando, está demandando aquela questão, né, de forma que realmente possa ajudar o companheiro. E não a gente fazer o contrário, né, se contrapor àquela ideia sem conhecimento prévio, né? Muito bem, né? Aí a gente tem, né, para que tudo isso ocorra, né, nós precisamos verificar aquilo que nós chamamos de prognóstico, né? E a palavra prognóstico, né, sob o ponto de vista médico, significa mensuração da evolução de uma doença tentando prever o seu final, né? O médico faz aquela famosa anamnese, né? Ele conhecer, né, o problema, né? E para o prognóstico da doença física, entre vários fatores, três são os principais para serem avaliados, né? A capacidade do agente causador da doença, a resistência do paciente à doença e a ação do meio onde ocorre o quadro. Olha que interessante, né? São três situações que elas precisam ser analisadas, né? Naturalmente, inúmeros fatores irão contribuir para um bom ou mau prognóstico de um quadro obsessivo. Para resumir, poderíamos, comparativamente com uma doença física, avaliar também três fatores, né? Então, nós vemos esses três que a gente colocou aqui, né, para que se faça o prognóstico, né? E vamos ver também outros três fatores, né, que vão nos mostrar, né, a necessidade da compreensão do quadro, né? Então, por isso daí o prognóstico, né? Primeiro, a persistência, a inferioridade moral, a capacidade intelectual e a intensidade do ódio do obsessor, né? Isso é importante observar isso.
Segundo, a resistência física, psíquica e moral do obsidiado. E terceira, a utilização eficaz da terapêutica espírita e médica. Então, são 3 fatores, né, que precisam ser analisados dentro das questões do prognóstico, né, para que se avalie, né, com segurança, né, a questão, né, da obsessão, né, e a terapêutica ser aplicada, né, com segurança. Obviamente, aí usando os 2 critérios, tanto a terapêutica médica quanto a espiritual. Né? Salientamos aqui o valor da vontade do obsidiado, do querer melhorar. Né? Isso é fundamental, né? Pois todos os outros dependem, sobretudo, dessa disposição do doente. Então, ele precisa querer. E se ele não quiser, não tem nada que faça com que ele melhore. Né? A necessidade, né, de mudar, né, as questões morais, o entendimento das questões morais passa por isso. Ele precisa ter a vontade. E a partir do momento da vontade, aí, né, consegue-se, obviamente, aí, né, ter um bom entendimento. Né? Para completar, eu vou fazer algumas observações, né, que são interessantes. Né? A primeira delas, quadros obsessivos existem que levarão mais de uma encarnação para terem sua solução. Daí nós mostramos os 6 quadros, as 6 situações que acontecem. Muitas delas realmente não serão resolvidas nessa encarnação, vão demandar outras. Né? Que nunca devemos desanimar, pois tudo que fizermos estará contribuindo para a redução de tempo e também amenizando os sofrimentos. Né? Então, se eu tenho a possibilidade de fazer algo hoje, significa que eu estou diminuindo o tempo. Né? Então, eu preciso ter esse entendimento, né, que eu não posso deixar para amanhã. Né? Eu preciso fazer isso hoje, né, para reduzir esse tempo. Né? Que mais cedo ou mais tarde, todos os quadros de obsessão, por mais grave que sejam, serão solucionados, pois o amor sempre vencerá o ódio. Né? Isso é muito claro. Né? Hoje, aquele que está preso nas questões do ódio, ele não vai ficar no ódio eternamente. Né? Porque não existe. Né? Um dia, essa luzinha, que mesmo tênue nele, ela vai acender. Né? Vai fazer com que ele possa buscar, né, um novo entendimento, uma nova forma de agir. Né? Que o obsessor e o obsidiado nem sempre se curam simultaneamente. Tem esse detalhe também. Né? Essa cura, muitas vezes, não acontece de forma simultânea. Né? Um pode ter um entendimento melhor do que o outro, porque são individualidades, né? Obviamente, né, consorciadas no mesmo problema, mas um pode melhorar antes do outro. Né? É possível que isso ocorra. Né? Muito bem, né? E para fechar, né, a gente tem, né, todas essas questões que a gente colocou aí, né? A gente diria que a profilaxia é o conjunto de medidas que tentam evitar, prevenir o aparecimento de certa doença. Por que que é um conjunto de medidas para prevenir? Né? Porque quando eu tenho um conhecimento daquilo que traz a doença, né, obviamente eu vou buscar, né, principalmente através das questões morais. Passa pelo entendimento, né, das leis divinas. Quando eu tenho a compreensão, né, por isso que Jesus veio trazer para a gente a lei de amor, né, e passa da nossa compreensão das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, e quando a gente tem esse entendimento, significa, né, que eu vou cumpri-las de forma que não contrair, né, a minha não infringência às leis, me fazem que eu não contraia, né, esses problemas que vão me levar, né, obviamente, aí, a trazer para mim doença. Né? Existe obsessão porque existe inferioridade em nós, porque fizemos sofrer e sofremos, porque temos dificuldade de perdoar. E é exatamente isso. Né? Tudo isso passa para a compreensão. Já que Jesus é o nosso modelo e guia, quando nós compreendemos o BIP de Jesus, né, que é ser benevolente, é ser indulgente, sabermos perdoar, né, significa, né, que nós vamos sair desse patamar de inferioridade, ao qual nós muitas vezes estamos ainda. Nós demoramos a sair, né, mas a gente precisa ter essa compreensão, né, que o estar na inferioridade, nós temos um mundo inferior, né, no mundo doente, mas nós podemos sair. Nós estamos caminhando, né, nós estamos no mundo de prostituição, caminhando para o mundo de regeneração. Mas nem todos nós iremos para esse mundo de regeneração. Quem garante que todos nós iremos? Né? Nós não temos essa
garantia, né? Quem sabe nós vamos para o mesmo mundo, no mesmo patamar, né? Pior do que ele que está na Terra, com certeza não, porque nós não vamos regredir, né? Mas podemos ir no mesmo patamar, num mundo ainda cheio de maldades, igual nós temos hoje, né? Mas nós precisamos ter essa compreensão, né, de que quando, né, nós temos entendimento, nós sofremos e fazemos sofrer, né, porque a gente tem dificuldade de perdoar. Quando nós mudarmos isso e compreendermos realmente Jesus, aplicando o seu BIP, nós vamos sair disso, né? E nós temos o seguinte, né, que o caminho eficiente para evitarmos obsessões, aquele que leva a Jesus, né? Por isso é que ele dizia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se nós somos aqueles que seguem Jesus, nós não podemos falar que nós somos discípulos ainda não, nós somos aprendizes de discípulos. Nós ainda estamos longe de sermos discípulos, mas nós já temos o entendimento que nós devemos seguir Jesus, né? E quando nós temos essa compreensão, né, a gente consegue ter esse entendimento, né, de que ele que vai fazer com que a gente mude, né? O entendimento da sua palavra, do seu evangelho, que faz com que a gente tenha essa mudança de patamar, né? A única profecia eficaz é a do evangelho, e praticar o bem e ser, né? Mas é o que Jesus veio mostrar, né? Mesmo trazendo para a gente através de parábolas, que muitas vezes nós ainda estamos buscando compreender, né? Há 2023 anos, né, ele trouxe, nós estamos brigando para tentar entender até hoje, né? Mas é exatamente isso, né? Quando nós tivemos essa compreensão, né, de que a profilaxia, né, é o evangelho dele, né, é aquilo que ele trouxe para a gente, a nossa forma de vivenciar a vida, e aí nós temos um antídoto para isso, né? Nós praticarmos o bem, ou seja, sermos caridosos, né, que é a essência maior, né, de toda a doutrina de Jesus é a caridade, né? O amor é o único antídoto realmente infalível. Quando aprendemos a amar sem reservas, sem interesse, sem exigências, quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, então não haverá mais lugar para ódios, maldades, disputas e muito menos obsessões, né? Esse, né, que é o tratamento profilático, né, que vai fazer com que as doenças, né, chamadas aí, obsessões, né, em todo e qualquer grau, elas possam ser dissipadas, possam ser extintas, né? Quando nós tivemos essa compreensão, né, que o Mestre trouxe para a gente através do Evangelho. Então era isso que eu tinha para trazer hoje, né, em relação, né, ao que me foi solicitado, né? Espero ter sido claro, né, objetivo, né, e rogo a Deus Jesus que abençoe a todos aqueles que tiveram a oportunidade de escutar a gente aqui hoje, né? Tiveram a caridade de me escutarem, né? Essa 1 hora aí. Obrigado, né? E até uma próxima oportunidade. Você foi maravilhoso. Tem uma perguntinha aqui no chat da Cláudia. A Cláudia está perguntando o seguinte: uma pessoa diagnosticada com depressão profunda, pânico e ansiedade surgidos de um momento para o outro, é uma obsessão? Com certeza, é uma obsessão, né? E, obviamente aí, né, precisa, né, buscar, né, busca a casa espírita, leva lá no atendimento fraterno para que ela possa ter uma conversa com uma pessoa gabaritada, né, que possa analisar o problema dela, né? Obviamente ela vai pedir uma orientação espiritual e mediante essa orientação espiritual, né, aí vai ser feitos os encaminhamentos necessários, né? Mas já de antemão, né, passa por toda uma mudança, né, de ação, de ato, de pensamento da pessoa, né, para que, obviamente, ela possa aí, né, buscar aí a sua melhora, né? Mas é necessário, né, buscar aí uma casa séria, né, onde ela possa realmente, né, ter aí diagnosticada realmente as questões, né? E, obviamente, não abandonar também o tratamento terreno, né? Vão ter que trabalhar os dois juntos, mas passa pelo um atendimento externo para poder, né, conversar com alguém, poder entender o problema dela, né? E, obviamente, aí fazer os encaminhamentos necessários dentro da casa espírita, né, para que a situação possa ser tratada da melhor maneira possível. Ótimo. José Carlos, em nome da Fraternidade Jesus Amigo, gostaria de agradecer mais uma vez por essa palestra maravilhosa, enriquecedora.
E assim, eu tô aqui, ó, com o meu caderninho lotado de anotações, que foi espetacular, muito bom. Eu gostaria de te agradecer do fundo do meu coração. Gratidão mais uma vez por ser nosso companheiro, nosso amigo, né? Nosso colaborador aí. Agradecer a vocês que acompanharam essa live maravilhosa aí. Falar com vocês que na próxima terça-feira a gente está de volta. Vamos agradecer a espiritualidade por mais uma vez fazer presente nesse momento tão especial. Agradecer a José Carlos por sempre estar de braços dados conosco, sempre nos apoiando, sempre ajudando a trazer todo o conhecimento necessário da doutrina espírita para a nossa vida. Gratidão, José Carlos, gratidão à espiritualidade, gratidão a vocês por acompanhar a nossa live. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Fiquem com Um Deus. abraço, eu que agradeço. Gratidão. Para vocês. Tchau, Até tchau. mais, Um pessoal. abraço. Até Tchau. mais. Fiquem com Tchau, tchau. Deus. Com Deus.